Graça e paz, igreja. Este é o nosso podcast da reunião de oração. Eu senti no coração, creio que é o Espírito Santo de Deus falando, de compartilhar um texto com vocês sobre Davi e a perda do filho dele com Betseba. O texto se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões de sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. E ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seu servo, que é isto que fizeste pela criança viva, jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste, comeste pão? E respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la a voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Esse texto aqui ele é um texto que fala sobre um fato pessoal e particular da vida de Davi, no qual ele caiu ao se relacionar com Betseba, e neste cair com ela, porque ela era uma mulher casada, né? E naquela época eu quero deixar isso muito explicado, tá? Eu sei que vocês devem estar ouvindo o som das minhas gatas, mas ignore. Provavelmente aí vai ter um fundo musical para ajudar. Eu quero deixar muito claro, quando o rei ele desejava uma mulher, seja ela solteira ou casada, a mulher não poderia recusar-se a ele, né? Principalmente na antiguidade. Então foi isso que aconteceu. Davi desejou Betseba, ela já era casada, teve relacionamento com ela. Contudo, se você for ler o capítulo todo, 12, né? Ou pelo menos até o versículo 25, que a gente acabou de ler agora, você vê que o profeta ele vai até Davi e o repreende e fala, olha, devido ao que você fez, essa criança que está no ventre da Betseba não vai viver. Uma coisa que, relendo esse texto bíblico, que eu aprendi e eu quero destacar com vocês aqui, é que as nossas atitudes, quando elas são erradas, quando elas estão em desacordo da vontade de Deus, e eu e você, nós sabemos o que agrada e o que não agrada a Deus. Essas atitudes, elas têm consequências. E quando Davi, ele é repreendido por Natã, o que é muito interessante de observar
nesse texto aí que Davi, ele não tenta justificar o seu erro. Davi, ele escuta a repreensão de Deus através do profeta, e quando sabe que o seu erro vai ter uma consequência que não é só para ele, mas para as outras pessoas, Davi, ele começa a orar. Então eu quero destacar isso para você. Quando a situação está difícil, quando a situação está fora do nosso controle, quando a situação é gerada por algum descuido nosso, né? A gente precisa orar e jejuar. Davi, né, a partir do versículo 16, que eu li aqui com vocês, Davi, ele passa a jejuar e a orar. E o versículo 16, na versão que eu tenho aqui nas minhas mãos, diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Sabe o que eu quero dizer para você? Que tem causas e situações que é necessário a gente buscar a face de Deus. Davi sabia que o que ele tinha feito era errado, sabia o que ele tinha feito ia ter uma consequência. A palavra de Deus, ela é clara ali no Novo Testamento, através dos escritos das cartas, é dito que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, o que a gente pode fazer, pastora, numa situação quando a gente erra? Primeira coisa, faça como Davi, se arrependa. O problema da maioria das pessoas que são cristãs é que quando elas erram, elas não admitem que erram. E quando erra contra uma pessoa, contra alguém, muito menos vai pedir perdão pelo erro que cometeu. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que ele não perdeu essa essência, porque Davi, ele não colocava nos outros, não colocava nas outras pessoas a responsabilidade do erro que era dele. Então, quando a gente está numa situação complicada, quando a gente comete alguns erros, falhas e negligência também é pecado. E aqui eu quero dar uma ressalva: quando a gente não cuida de nós, quando a gente não cuida da nossa saúde, quando a gente não se alimenta da forma direita, quando a gente não pratica exercício físico, quando a gente não tem aí a paciência de passar pelos médicos, principalmente no sistema público, a gente não cuida da gente, isso também desagrada o coração de Deus. Principalmente nós, brasileiros, que temos a oportunidade de fazer aí um cuidado de prevenção gratuito pelo SUS. Então, às vezes a gente acha que pecados são aquelas coisas clichês, como o pessoal, né, que não conhece a Cristo pratica. Pecado também é um descuido que a gente tem com a gente, com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Aqui a gente vê um erro de um homem, só que ele não colocava nas outras pessoas a culpa, ele assumia a própria culpa diante de Deus e diante das pessoas. Aqui você vê que os anciões, eles observavam isso. Eu acredito que quando Natan chegou até Davi para falar: olha, Davi, você é um homem errado. Eu acredito que aqueles anciões que ali pertenciam à corte de Davi observaram como Davi reagiria diante daquela correção que o profeta veio dar a mando de Deus. Sabe, as pessoas, elas olham no momento crítico da nossa vida, no momento de dificuldade. Nós que somos referências, nós que somos o modelo, nós que estamos à frente aí da nossa casa, da nossa igreja como liderança, do nosso serviço, né, como um líder de um grupo ou como chefe de uma seção,
No momento de crise, no momento de dificuldade, as pessoas olham para nós para ver as nossas atitudes diante de uma situação de dificuldade. Então eu quero também falar para você, as pessoas estão olhando para você. Estão observando a sua fala, a sua conduta, não para julgamento ou sentença ou para cuidar da tua vida, no sentido de ficar te vigiando, mas no sentido de ver, poxa, se aquela ali de ser filha de Deus, eu quero ver agora ela nessa situação, como ela se comporta, como ela reage diante de uma situação como esta. E Davi, ele reagiu diferente. Ele ouviu a sentença e ele passou a interceder. Como ele mesmo falou aqui, né? No versículo 22, respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Então o motivo de Davi jejuar e orar pelaquela criança não era somente porque ele estava contestando o destino que Deus havia dado para esta criança, mas para alcançar misericórdia da parte de Deus. Então, quando a gente passa por um momento difícil, a gente precisa orar e jejuar mais. A gente precisa ter essa prática de jejum e de oração, porque talvez e certamente Deus possa mudar a história, como aconteceu aqui com Davi, né? Deus não mudou porque ele certamente sabia que tinha algo, né, que ele precisava tratar no coração de Davi, daqueles que ali estavam com ele, daquela família. Também certamente Deus sabia o porquê teria que recolher aquela criança, não por ela ter sido fruto de um erro, mas certamente pela consequência da saúde na qual aquela criança nasceu. E Deus fala, não, é melhor recolher do que nascer uma criança dessa forma. Deus sabe porque na antiguidade, igreja, se hoje em dia a nossa sociedade tem tanta dificuldade de lidar com uma criança que nasce com alguns problemas físicos e cognitivos, imagine na antiguidade, quando uma criança nascia com deficiência, quando uma criança nascia sem estar perfeita fisicamente, né? Ela era tida como uma maldição. Então Deus, ele sabe o que ele faz. O que eu quero dizer para você é que Deus sabe o que faz e o que ele faz sempre é bom, apesar de que para nós a gente não consiga ver, né? A gente como ser humano, a gente acha que a nossa resposta, a nossa solução, o nosso querer é melhor do que o querer de Deus, e não é. Mas o que eu quero destacar aqui em Davi, que apesar disso tudo, ele orou e jejuou. Mesmo que a resposta do Senhor tenha continuado sendo um não. Deus falou não para ele uma vez e falou não para ele novamente. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus a ponto de saber que esse Deus é um Deus que escuta o clamor. E ele ficou ali o tempo todo, 7 dias, como diz aqui o texto bíblico. E aí a segunda parte que eu quero destacar é que quando a oração de Davi não foi respondida da forma que ele queria, Davi, ele teve uma atitude que somente uma pessoa com um coração quebrantado, com um coração ensinável tem. Ele se vestiu, ele se lavou, porque naquela época as pessoas, quando
eles tinham um costume, quando estavam, né, numa situação difícil, para mostrar, né, para Deus todo o argumento, eles tinham um costume de permanecer da mesma forma, de não se banhar, de não se limpar. Davi, quando recebe e tem a notícia de que Deus falou não para a petição dele, ele se veste, ele se lava, se veste e vai até a casa do Senhor adorar a Deus. E aí eu quero falar com você, você consegue adorar a Deus, mesmo quando a resposta de Deus para você é um não, mesmo quando Deus fala assim: meu filho, minha filha, olha, quanto a isso, concernente a isso que você tem me pedido, a minha resposta é não, ou a minha resposta é agora, nesse momento, é negativa. Será que a gente consegue ter essa mesma atitude de Davi, de adorar a Deus, independente de que ele fale sim para aquilo que a gente deseja? Eu falo isso porque na nossa sociedade, uma sociedade fragmentada, uma sociedade líquida, fragmentada no sentido de perca de identidade, líquida no sentido de volúvel, de uma coisa, agora pensa uma coisa e outra, e depois pensa outra, de algo, né, sem consistência, sem ser sólido. Eu falo isso porque nós estamos no meio de uma pandemia e ainda as pessoas, né, não entendem que certamente nós devemos trabalhar, certamente nós devemos, né, fazer com que a economia trabalhe, mas a gente precisa manter os cuidados, a gente não sabe privar o nosso desejo, a nossa vontade. A gente quer trabalhar, mas a gente também quer se divertir. Mas no meio da pandemia, essa nossa diversão, ela pode causar morte, ela pode gerar morte, o nosso descuido. Se a gente não consegue ouvir um não diante de uma pandemia, imagine um não quando Deus fala. E Deus fala não, igreja. Deus fala. E aí eu quero perguntar, qual é o não que Deus falou no seu coração, que gerou essa separação, que gerou esse distanciamento para com Deus, para com a vontade dele? Será que tudo que você tem pedido a Deus, ou que você pediu, se não foi o suficiente? Sabe, eu vejo pessoas que testemunham na casa de Deus, falando: o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu o emprego que eu queria, o Senhor me deu a família que eu queria, o Senhor tem me dado saúde, mas por conta de um não, ou por conta de não ainda, minha filha, ou não ainda, meu filho, há um distanciamento. A gente se distancia de Deus quando a resposta que Ele tem para nós é negativa, é uma resposta que não vai de encontro ao nosso desejo. E eu quero falar para você: quebrante o seu coração, a sua alma, a sua vida diante do Senhor. O exemplo de Davi é esse: olha, Deus, o Senhor falou não para mim, mas eu vou te adorar pelaquilo que o Senhor já fez, pelaquilo que o Senhor é. Eu te adoro mesmo que a sua resposta ao meu pedido seja não, Deus, porque a tua presença é o suficiente para mim. Isso foi o que Davi falou. Tanto é que aqueles que eram para ser os seus conselheiros, os anciões, perguntaram para ele: mas qual foi essa atitude? Por que você teve essa atitude? Ou seja, pediu conselho, pediu orientação. Aqueles que deveriam dar, que são os anciões da casa. Aí ele falou: olha, eu jejuei para ver se Deus ainda, né, retrocedesse. Mas como Deus não retrocedeu, eu não tenho como trazer a criança de volta, né? Então eu vou seguir com a vida.
Então, você que tem passado pelo momento difícil, faça como Davi, peça para Deus misericórdia. Mas se a resposta ainda for mais difícil, mas se a resposta ainda não for, aquilo que você deseja, segue com a sua vida no altar, na presença do Senhor. Segue com a sua vida no altar e na presença do Senhor, porque isso vai agradar o coração de Deus. A atitude de Davi agradou tanto o coração de Deus, que o Senhor deu a ele um outro filho, uma outra criança, com a mesma mulher. E o Senhor, como diz assim aqui o versículo 24, né? Diz assim, logo no finalzinho do versículo 24, Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Então Deus, ele se agrada quando a gente o adora, independentemente se ele fala sim ou não pra gente. Ele sabe como nos agradar. Ele sabia como curar o coração de Davi e de Betseba, e ele sabe como curar o seu. É somente você deixar Deus curar a sua vida. É somente você deixar Deus fazer o que ele sabe fazer, porque ele é Deus e faz o melhor. É somente adorar a Deus, independentemente da resposta, que você vai se surpreender com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, eu quero colocar a vida deste irmão, dessa irmã, dessa pessoa que tem ouvido os podcasts. Senhor, se essa pregação alcançar o coração de alguém, que ela fique marcada ali na alma desta pessoa, a fim de que ela, Deus, venha saber que o Senhor é soberano, que o Senhor tem o melhor, assim como o Senhor teve o melhor para com o rei Davi. O Senhor tem o melhor para conosco. Senhor, que possamos, como Davi, Deus, que também foi um homem que teve o seu livre-arbítrio, que usou o seu livre-arbítrio para adorar, para buscar a Tua presença, que nós também sejamos pessoas que querem Te buscar pelo aquilo que Você é, Senhor, não pelo aquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, nos ajude a adorar em meio a momentos de dificuldade. Eu quero Te pedir agora, Deus, também pelas pessoas que estão enfermas na nossa igreja. O Senhor é aquele que estende a Tua mão de poder e de misericórdia na vida do Teu filho, Senhor, na vida da Tua filha. A Deus, dê paz, dê esperança, dê força, dê coragem, Senhor, para enfrentar a enfermidade. O Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas e nós confiamos em Ti. Aquilo que foge da nossa compreensão, do nosso raciocínio, do nosso entendimento, nós colocamos nas Tuas mãos. Nos dê, Senhor, uma semana, um final de semana abençoado, uma semana na Tua presença. Senhor, que nós possamos fazer da nossa casa, do nosso lar, ó Deus, a Tua casa. Que a Tua presença, Deus, seja uma constante nas nossas vidas. E eu quero encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebam a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito, seja na sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo podcast. Que Deus te abençoe.